Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Baba Arretado, seu podcast favorito do futebol nordestino. Aqui você vai ouvir muita informação, debate e tudo que envolve o futebol mais arretado de todos. Lembrando que estamos em época de pandemia e estamos gravando de casa. E já sabe, se puder, fique em casa. E já vamos começar com tudo já vamos passar o nosso giro de notícias. Fala galera, vamos mais uma vez às últimas notícias do futebol na Paraíba. O Campeonato Paraibano voltou. Após pouco mais de 4 meses sem futebol aqui no estado, o Campeonato Paraibano está de volta. No último dia 16, o Clássico Emoção marcou o reinício do futebol no estado da Paraíba. Com isso, Botafogo e Campinense se enfrentaram na capital João Pessoa, no estádio O Almeidão. A partida não teve muitas emoções e terminou empatada em 0-0. Foi um jogo bem trucado e muito lento. Deu para perceber que as duas equipes sofreram com a paralisação, principalmente a parte física. O jogo era válido pela 8ª rodada da competição, um jogo atrasado diante da paralisação do futebol. Mas esse não foi o único jogo do campeonato. No final de semana foi iniciada a rodada de número 9. Com isso, no sábado, dia 18, tivemos 2 jogos: Nacional de Patos contra 13 e São Paulo Cristal contra Desportivo Perilima. Em João Pessoa, no confronto do Carcará e da Águia de Campina Grande, São Paulo Cristal e Perilima fizeram um jogo com mais gols. Com o primeiro tempo avassalador, o São Paulo fez 3-0, com gols de Isaías, Henrique e Birubiru. Por outro lado, na segunda etapa, o time só administrou o placar. Com a vitória, o Carcará respirou na luta contra o rebaixamento. Já a Perilima não tem mais chances de classificação e também não pode mais ser rebaixado. Na outra partida, também do sábado, Nacional e 13 fizeram um jogo fraco tecnicamente. No jogo tivemos o Canário do Sertão com mais vontade para abrir o placar, enquanto o 13 estava mais organizado dentro de campo, mas não conseguia criar chances de gol. O resultado terminou empatado por 0-0. O Nacional precisava vencer para manter as chances de classificação na última rodada do estadual. Já o 13 depende de si para se classificar. Mas vale lembrar que na última rodada o Galo enfrenta o Campinense, o seu maior rival. No domingo tivemos mais 2 jogos: Campinense e Atlético de Cajazeiras, e o outro Souza e Botafogo. Em Campina Grande, o Campinense recebeu o Trovão Azul de Cajazeiras, que é o líder geral da competição e ainda não tinha perdido no campeonato. No entanto, em outro jogo sem muitas emoções, o Campinense conseguiu a vitória com o gol de Rafael Biapino, que é o artilheiro do campeonato com 8 gols. O gol saiu logo no início do segundo tempo após cobrança de escanteio. Raposa jogou com a vaga garantida na semifinal, mas queria garantir a liderança do seu grupo. O Atlético de Cajazeiras, mesmo sendo o líder do grupo A, pode ainda ficar de fora, mas depende apenas de seus esforços para garantir sua vaga na próxima fase da competição. Já na cidade de Souza, o Dinossauro recebeu o Botafogo, que precisava vencer para tomar a segunda colocação do 13 e entrar na zona de classificação. Com o gramado que não ajuda a prática do futebol, os clubes empataram em 1-1. Com o empate, o Souza garantiu sua vaga e complicou a vida do Belo, que na última rodada precisa vencer o CSP e torcer para o tropeço do Atlético de Cajazeiras e do 13. Mas agora, o Botafogo, que entrou com seu time incompleto, volta o seu olhar para a Copa do Nordeste, onde enfrenta o Vitória da Bahia lá em Salvador no próximo dia 22. Outro jogo que estava marcado para acontecer pela 9ª rodada do campeonato estadual era entre CSP e Sport Lagoa Seca, mas o jogo foi adiado por conta de 8 atletas do Sport que testaram positivo para a Covid-19. O plantel do Carneiro conta com 16 atletas, ou seja, metade do elenco. O Sport já está rebaixado, enquanto o CSP ainda briga para não cair. A partida foi marcada para quarta-feira, dia 22, já que a diretoria do Sport prometeu contratar novos atletas para este jogo. Essas foram as últimas notícias do futebol paraibano com Salviano Júnior para o Baba Arretado do Futebol na Veia. E aí galera do Futebol na Veia, aqui é Maria Sofia Guiar e hoje eu vou contar as últimas notícias do futebol do Rio Grande do Norte. O América anunciou na última sexta-feira a saída de 3 jogadores do elenco. O zagueiro Geninho, o meia Wilson e o atacante Tito não fazem mais parte do grupo alvirrubro para a sequência da temporada.
O clube treinou na tarde dessa sexta-feira na Arena das Dunas. Foi o primeiro trabalho da equipe no estádio após a liberação das atividades do Rio Grande do Norte. O técnico Roberto Fernandes comandou o trabalho tático de olho no duelo contra o Fortaleza pela última rodada da Copa do Nordeste. O jogo está marcado para terça-feira, dia 20, às 8 horas, no estádio Barradão, em Salvador. O ABC teve menos de uma semana para entrar nos trilhos e buscar a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. O jogo contra o CSA é na próxima quarta-feira, dia 21, e a missão requer cuidado, tendo em vista que os jogadores estão há 4 meses sem atuar. O Alvinegro voltou aos treinos na última sexta-feira em Salvador e tenta conciliar o aprimoramento físico do grupo com os trabalhos técnicos e táticos. O clube oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante El Carlos, que estava na Juazeirense no início da temporada. A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol confirmou nesta terça-feira que vai retomar o Campeonato Potiguar no dia 12 de agosto. O anúncio foi feito em reunião que contou com a presença de representantes de todos os clubes da primeira divisão, na sede da federação. A entidade também divulgou que vai bancar 30 testes de Covid-19 para cada equipe. Bom, por hoje é só. Essas foram as últimas notícias do futebol potiguar. Aqui é Maria Sofia Guiar para o Baba Retado do Futebol na Veia. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. Fala galera, eu sou a Renata Bessa e estou aqui para trazer as informações sobre o futebol cearense. Pelas semifinais com partidas únicas, o Fortaleza enfrentou a equipe do Guarani de Sobral e ganhou no placar de 1-0 com o gol de Thiago Orobó. Já o Ceará, que perdeu a sua invencibilidade 17 jogos no último Clássico Rei para o seu maior rival, o Leão do Pici, também ganhou do time do Ferroviário por 1-0 com o gol de Felipe Silva. O destaque do jogo foi o garoto Rick, de apenas 20 anos, que fez uma bela partida pelo Alvinegro de Porangabuçu. Os torcedores do Vozão fizeram um belo mosaico antirracista neste domingo na Arena Castelão. Assim terá novamente Clássico Rei pelo 3º ano seguido no Campeonato Cearense. Vale ressaltar que ainda não tem data definida para o confronto. Agora as equipes cearenses terão a Copa do Nordeste nesta semana pela frente. Viajarão até Salvador para disputar o torneio na cidade baiana. Esse foi mais um giro de notícia pelo futebol cearense. Obrigado a todos que mandaram seus boletins no Giro de Notícias. Vamos começar aqui falando do futebol cearense. Agradecer também a Renata Bessa também por ter mandado seu boletim para mais esse programa. Mas não estou aqui sozinho para comentar, para falar das notícias, falar do melhor do futebol nordestino. Estou com o nosso editor, o nosso comentarista, o cara é multifunção aqui no programa. Estamos aqui com o Vinícius Souza. Fala aí, Vini, como é que você tá? Dale pessoal, depois dessa pandemia o futebol foi voltar com a bola toda no futebol cearense. Olá a todos, tudo bem? A gente vai aqui falar de uma chuvarada de gols que foi 1-0 pro Ceará em cima do Ferroviário e também da vitória do Leão do Pici, o Fortaleza, né Luiz? Exatamente, 2 goleadas de 1-0, mas em semifinal, para você chegar na final, toda vitória importa. Mas já começando já com estes destaques, muito bom esse início. Vamos começar aqui falando por ordem cronológica. Vamos começar que a gente iria falar do Guarani de Sobral no programa passado, que foi segunda passada, a semifinal. A gente não acabou comentando porque a gente grava antes, mas o Fortaleza ganhou de 1-0 do Guarani de Sobral. Era um jogo esperado e se garantiu em mais uma final com o Rogério Ceni, que ele chegou em todas as ele chegou em todas as finais, se eu não me engano, desde que ele assumiu o Fortaleza. Incrível essa marca. Virou mito no São Paulo para virar mito no Nordeste. Esse é o grande trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza. É engraçado que a gente sempre elogia, quando eu fazia com o Rafael o programa, a gente sempre elogiava a qualidade do Fortaleza não só dentro do campo, mas também fora. Acabava tendo uma série de decisões acertadas, a gente sempre elogiava. A gente até brincava que dava a entender que a gente era torcedor do Fortaleza, mas não, a gente não é não, gente. Mas a gente não é, mas o Rogério Ceni junto com a diretoria vem fazendo um belo trabalho. E não é à toa de que desde que ele assumiu em 2017,
ele chegou em mais uma final e ganhou uma no ano passado. É a questão do planejamento, porque é estratégia, porque quando você se tem que participar em competições de grande expressão, tu pode marcar a história de um clube, tem que botar uma estratégia, tem que planejar muito bem, tipo, chegada de reforços, tem que ter estratégia para determinadas competições. Como no caso, o Fortaleza pode ter sido eliminado da Copa Sul-Americana, que poderia ser um título expressivo para a história do Fortaleza. Mas, chegando em mais uma final da Copa do Nordeste, aí, semifinal ou final? Final. Calma. A final. Calma, Vinícius. Eu sei que você tá ansioso pra mais jogo, mas é a final. Chegando a mais uma final, então, Fortaleza vai vir com tudo. Um detalhe também desse jogo, que é interessante, é que eu também não posso nem deixar de falar que eu tô feliz pra gente poder voltar a falar de futebol e não só de pandemia. Que foi o gol do Thiago Orobó, que é o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza. Ele já chegou a 15 na temporada, mas é o primeiro com a camisa do tricolor do Nordeste. É interessante, é legal, um jogo baita expressivo, você marcar logo numa semifinal para encaminhar seu time para uma final. Eu acho que não poderia ter uma estreia e um retorno melhor, né? Já teve muitas estreias e a gente se lembra de como os jogadores estreavam fazendo gol. Tem jogador que estreava já fazia a jogada para lance de pênalti. Teve muitas estreias felizes e ruins, né? Tem gente que mal estreou já foi expulso, já tomou amarelo. Tem gente que tava com essa zica. Mas primeiro gol numa semifinal é coisa que qualquer jogador pode ter de sonho. E o detalhe também que eu quero pôr nessa partida também é que foi 1-0, mas o placar não reflete o que foi o jogo. Você lê, você vê os melhores momentos da partida, você que viu o jogo, você sabe que o jogo poderia ter sido bem mais. Olha, te falar, hein? Foi 1-0, mas tome gol perdido. Te falar. Foi muito. O Ederson, atacante, perdeu pelo menos 3, o Wellington Paulista perdeu. É aquela coisa, né? O Guarani do Sobral não veio com força nenhuma, né? Foi bem fraquinho, mas Vini, você como um grande atacante, você também não pode perder 3 gols no mesmo jogo, por mais que seja uma semifinal, cara. Não dá pra perder tanto gol. Quem perde 3 gols tem que pedir música no Fantástico, com certeza. Não dá pra perder, não é? Não dá pra ser assim, não dá pra perder tanto gol, cara. Agora já vamos passar já pro outro finalista, que definiu no domingo. Foi nesse domingo, dia 19. O Ceará enfrentou o Ferroviário pelo clássico que a gente estava comentando, que a gente não tinha muito conhecimento, que é o Clássico da Paz. Foi 1-0. E esse jogo foi muito mais equilibrado. Não foi o domínio. O Fortaleza poderia ter feito 5 naquele jogo. Mas esse jogo aqui do Ceará e Ferroviário foi um jogo bem mais equilibrado. Foi um clássico. E passou o time que chegou pela 4ª vez seguida na final do Campeonato Cearense. Dale vovô, dale ferrinha. O Clássico da Paz, que é um dos 3 clássicos disputados entre os grandes clubes da cidade de Fortaleza. Para um jogo bem equilibrado, eu já devo estar até imaginando, tipo, a quantidade de finalizações, passes certos. Luiz, me corrija dos números. Quantas foram as finalizações? Vocês têm noção? Não, agora eu não vou conseguir te passar. Mas foi um jogo, posso dizer que afinal, o clássico rei, e que foi um jogo bem equilibrado, porque o Fortaleza ele começou com mais intensidade, começou jogando melhor, tanto que até o gol saiu no primeiro tempo, quase no fim do primeiro tempo, aos 37, mas o Ferroviário ele conseguiu equilibrar a partida, e o Fortaleza também foi tirando um pouco o ímpeto, também foi diminuindo o ritmo, muito também por causa da volta da pandemia também, tanto que até no fim do jogo, muitos jogadores sentiram cãibra, tiveram que ser substituídos por extremo desgaste, mas o número de finalizações agora eu não vou conseguir te passar. Posso até procurar. A pontaria dos jogadores está altíssima para a volta da pandemia, viu? Só chuva de goleadas, só nesse início de retorno de futebol. Mas enfim, para um jogo equilibrado como esse do Ceará e Ferroviário, pode-se ter noção também que as equipes estão voltando agora, né? Porque tem aquele tempinho de preparação, mas como a gente já está se reabilitando, voltando às coisas ao normal,
é normal que os jogadores tenham cãibra, entendeu? Porque é muito tempo parado, você treinando em casa com menos espaço do que treinar num campo aberto, uma sala de musculação até. E também com treinos com bola, sem bola, fazendo exercícios de finalização, de passe. Aí fica bastante complicado jogar. Mas como o jogo ficou equilibrado, só foi aquele 1-0 magrinho, então nos salva. Valeu pela classificação, mas Vini, eu queria que você falasse, queria que essa você comentasse, esse é muito mais para você do que para mim, que é o do mosaico antirracista, que eu achei super interessante, que a torcida fez a festa, montou um mosaico mesmo não podendo ir, fez a sua forma de protesto, e isso vale ser ressaltado aqui no programa, como também todos os outros também, não só aqui. Mas eu queria que você comentasse. As manifestações de antirracismo estão pelo planeta inteiro. A gente sabe que assim, nós somos antirracistas, pelo amor de Deus, a gente não tem nenhum envolvimento com pessoas assim. E é aquilo, as pessoas têm que ter consciência de que tipo assim, cada um teve sua linhagem, cada um veio teve um ancestral que veio de países diferentes, entendeu? Aí é aquele negócio, tipo, todo mundo é igual e, galera, vamos parar com isso de ser racista, né? Por favor, né? O futebol respira, só que não com cantos, com gritos homofóbicos ou até racistas também, porque, galera, isso não pega muito bem, entendeu? Às vezes, porque assim, se você praticar isso pode tanto sobrar para você com o processo, até envolvimento até com a Polícia Federal também, quanto isso também prejudica o clube, que vai gastar uma grana daquelas para uma pessoa que fez uma atrocidade dessa. Então, galera, é isso. Tem que sempre se manifestar que tipo dessas coisas, então bola pra frente e vamos curtir o nosso futebol. Exatamente, faço das suas palavras as minhas, você comentou muito bem. E voltando a falar de futebol, agora o próximo confronto dos dois é pela Copa do Nordeste. Como as duas, como a Renata colocou, não há uma data definida ainda para a final, muito também por causa da pandemia, ainda afeta, mas pelo menos o futebol já está voltando. E o próximo confronto das duas equipes, eles vão partir para Salvador, que a gente até comentou em alguns programas passados, que a gente achou que fosse ser Recife, que ia ser a grande sede, mas acabou sendo Salvador. Eles vão viajar para poder jogar pela Copa do Nordeste. O Fortaleza enfrenta o América do Rio Grande do Norte e o Ceará enfrenta o CRB. Então o Fortaleza joga terça-feira às 8 da noite e o Ceará joga quarta-feira às 8 da noite. No Barradão, os dois jogos são no Barradão. Mas a expectativa é boa, porque só terminar, Vinícius, eu sei que você quer falar, calma aí, só passar a informação. O Ceará está em quarto no grupo B e o Fortaleza é o líder do seu grupo, que é o grupo A. A promessa é de grandes jogos, Luiz, e a gente vai estar lá acompanhando e trazendo as notícias para vocês na semana que vem. Aqui ansioso aqui para poder passar, mas a Copa do Nordeste para mim eu acho que é o melhor campeonato estadual que tem. É porque realmente é estadual, né? São todos os times do estado que se enfrentam. Não, estadual não, seria... Eu não sei como seria exatamente Nordeste, seria dali do Nordeste, mas é de uma região bem ampla que eu acho que pega... Eu acho que todos os estados deviam fazer um campeonato assim. Eu acho muito legal pegar todos os times, por exemplo, do Sudeste se enfrentarem, do Sul se enfrentarem, do Centro-Oeste, do Norte, que nem o do Nordeste. Eu acho muito legal. Eu acho que todos os times tinham que fazer. E a gente vai trazer os jogos semana que vem. Já teve tipo o torneio Rio-São Paulo, que no momento tá inativo. Mas seria bom que tivesse tipo um torneio São Paulo Sul ou São Paulo Centro-Oeste. Um campeonato desses até que cairia bem para um momento como esse, não é? Também. Qual foi aí, velho? Beleza? Cheguei, viu? Vim trazer as principais informações do futebol baiano. Bem, pelo lado do Vitória, o Rubro Negro apresentou na última sexta-feira 2 patrocinadores para o restante da temporada.
O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Paulo Carneiro, em seu programa semanal no canal do Vitória no YouTube. De acordo com o dirigente, os acordos com as empresas Larco e com a Casa de Apostas foram facilitados pela presença de torcedores do clube nas duas instituições. Os valores não foram divulgados. Bem, também pelo rubro-negro, na última sexta-feira, o clube anunciou que um de seus jogadores que fizeram um teste para a Covid-19 na última terça-feira teve diagnóstico positivo para a doença. O clube afirmou que o atleta, que não teve o nome revelado, já foi afastado das atividades do clube no CT. Bem, agora pelo lado do arquival Bahia, a novela Elber vem ganhando novos capítulos nos últimos dias e seguirá, já que um desfecho parece distante. Recentemente, quando questionado, o presidente Guilherme Belintani afirmou que tem conversado bastante para renovar o vínculo do jogador, que vai até o final do ano. Porém, admitiu que o momento de dificuldade financeira é um complicador. Vale lembrar que Elber foi destaque na temporada passada e teve diversas propostas no início do ano. Bem, agora pelo lado do Jacobina, o presidente reforçou a ideia de que o clube é contra a volta do estadual no meio da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista a uma rádio de Feira de Santana, o mandatário fez duras críticas, abre aspas. O momento agora é muito ruim, temos que focar na saúde. O Jacobina não está preocupado com o rebaixamento. Se for para cair, a gente cai. Bem, em parceria com o Esporte Clube Vitória, o Jacuipense acertou o empréstimo de 3 jogadores que faziam parte do Sub-23 do Leão, que disputou o Baiano antes da paralisação. O zagueiro Jorge Fiuza, o lateral direito Marcelinho e o volante Matheus Farinha chegam ao time de Riachão do Jacuípe com vínculo até o final da Série C. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o Babarretado do Futebol na Veia. Obrigado, Gilvan, por mais um boletim para esse programa maravilhoso. Vamos começar aqui falando do Vitória, vamos colocar pela ordem que ele soltou no boletim. Vitória conseguiu novos patrocinadores, aqueles boatos que o Gilvan trouxe semana passada se confirmaram mesmo. Ele anunciou pelo seu programa no YouTube, diferente, achei diferente ele ter anunciado no YouTube. De acordo com o presidente, foi o acordo com a Largo e uma casa de apostas que foi o patrocínio Master mesmo. Muito bom, é muito bom para qualquer clube. Acho que agora seria o melhor momento possível para você conseguir um patrocínio, justamente na época que você está saindo da pandemia, ou que pelo menos está num platô, que é o termo da moda. Se patrocinasse a Volkswagen, poderia ajudar no gol, né? Tá vendo? O cara não perde uma, não perdeu uma. Falou que ia fazer e fez mesmo. Mas foi muito bom, foi bom. Ele falou que conseguiu graças ao apoio da torcida, porque a torcida usa a casa de apostas e vai bastante na Largo, então é muito bom. Então, ó, tá vendo? Quando você pensa que a torcida não faz diferença pra você conseguir alguma coisa, pense nesse caso aqui do Vitória, faz diferença sim. É a massa da vitória. Nossa, tá inspirado o menino, viu? Tô péssimo hoje. Tá parecendo a Ale Oliveira. Mas vou continuar aqui, continua essa desgraça. Vamos lá, vamos continuar o programa. Um dos jogadores do Vitória teve Covid, teve o problema de novo, o coronavírus. Quando a gente acha que vai fugir dele, ele volta. Não teve seu nome divulgado, como todos os outros clubes que fizeram. Mas agora fica o risco para saber se outros jogadores pegaram, né? Fizeram aquela leva de testes certíssimo, continuaram com os testes constantes. Aí um jogador pegou, agora acho que ele vai ter que ficar afastado e vai ter que refazer para todo mundo. Agora o Apogeu perdeu um ponto por causa disso. Eita, nós. Aí aquele negócio, tipo, pegou Covid, tem que ficar de quarentena, se cuidar. Agora é só torcer para que ele se recupere, né? Já que a gente não sabe o nome do indivíduo, às vezes existe uma boa recuperação rápida para que faça muitos gols ou defende pênaltis, porque a gente não sabe se é goleiro, zagueiro, atacante, técnico. Então, uma boa recuperação pro cara aí. Vai passar aqueles 14 dias, ficar em casa, mais de 14 dias em casa. Agora ele realmente não vai poder sair durante essas 2 semanas praticamente.
E ele vai fazer um novo teste para saber se tá com ou não o vírus ainda no corpo. Mas por enquanto ele tem que tomar banho com álcool em gel, passar desodorante com álcool em gel e também escovar os dentes com álcool em gel. E é tudo álcool em gel em cima do cara. Então com álcool em gel e um quarto só pra ele, que ele não vai sair de lá também. Comida é só álcool em gel. Agora passar aqui a Copa do Nordeste, o Vitória. Ele vai jogar contra o Botafogo. O Botafogo do Rio... Eu esqueci do estado, peraí. Botafogo da Paraíba, a direção que me avisou aqui no ponto. O Botafogo da Paraíba vai ser dia 22 no estádio Joia da Princesa, às 8 da noite. Todos os jogos vão ser às 8. Há um protocolo que vai ser todos os jogos às 8 em diferentes estados. Então eu não vou falar mais o horário porque vai ser sempre às 8. Se será na Joia da Princesa, então já vai ter um reino por lá, né? Só vai ter rei de clássicos, só vai ter o príncipe dos gols, o cara... Sei lá quantos adjetivos eu vou usar nesse programa hoje. Caraca, eu tô inspiradão hoje, hein? A Bahia te deixou animado, cara, não é possível. No Cearense eu tava tranquilo. Agora tu começa a soltar um monte. Vamos soltar um baião de 2 por lá, né? Vamos nos oferecer lá. Opa! Agora vamos passar pro Bahia. Bora, Bahia! Bora, Bahia, minha porreta! Exatamente. Continuar com a novela Elber. Eita, mais um jogador com dificuldade de renovação de contrato. O atleta tem conversado com a direção tem conversado com o atleta, aí fica aquele meio termo, aquele imbróglio que não sabe quem vai, que fica. Só sabe que o presidente Guilherme Belintani falou que o problema está sendo a pandemia e a dificuldade financeira, que eu acho que é para todo mundo isso. Aí complicou, né? Como é que você vai renovar com o cara com problema financeiro? Essa novela tá que nem uma novela de Cassiano Gabus Mendes, só tem uma palhaçada no meio. É aquela mesma história, ou vai ou fica, ou tem graça de um, graça de outro, ou é boatos de um de outros. Mas é aquela história, é coisa do jogador, que tipo, ou renova pra receber uma certa quantia, ou ele sai pra tentar vir em outro clube. Mas fazer o quê? Não tem como, tipo, pedir mais do que ganha, sendo que o clube não tem, tipo, um teto salarial para ter tanto gasto com o mesmo atleta, entendeu? Porque também não dá também, né? O Elber foi destaque, como o Gilvan trouxe no seu boletim. Ele é um jogador importante, tá sendo cobiçado. Só espero que isso não tenha sumido na cabeça dele pra pedir mais, né? Justamente numa época que não dá pra pedir nem dinheiro. Tem gente que tá sonhando pra ganhar 600 mil reais. Espero que o cara não tenha pedido uma renovação muito alta pra renovar o contrato. Pô, renovar pra ganhar 600 conto, aí já tem a vida garantida. Já tem vida garantida no clube. Inclusive tem também a questão das luvas, da multa rescisória, direitos, tanto de imagem quanto os direitos de patrocínio, eu acho, que falam. Aí é que complica. Porque o jogador é importante, ele é atacante, o Elber. E de repente um jogador como esse que recebeu proposta e o Bahia não quis vender pela importância, ele sair sem custo nenhum por causa que está com problema financeiro por um momento extremamente atípico que se chama uma pandemia, que acho que isso acontece de 100 em 100 anos. Eu acho que eu acho que ele tinha que sair de uma forma mais digna do clube. Merece ter um busto na Arena Fonte Nova, tem que ter uma homenagem do tipo, tem que estourar champanhe pra ele comemorar e etc. Tem que também até gritos do torcedor, tipo, herói. Se de repente for o caso, né, quem sabe. Agora vamos passar para outra notícia do Bahia, que o Jacuipense pegou 3 jogadores do Sub-21. O Jorge Fiura, zagueiro, o volante Matheus Farinha, que foi passar no boletim, e o lateral Marcelinho. Eu acho legal pegar emprestado. Eu sempre acho que você ir para um clube para você ganhar rodagem e experiência, eu acho que é muito válido. Eu acho que vale para qualquer atleta. Você não precisa exatamente ficar no Bahia ou no clube que você tá para ganhar experiência. Pelo menos nos clubes assim você ganha rodagem, né? Pelo menos você joga, se você for pensar. Quando esse jogador for em outros clubes, ele vai falar assim, me respeita, eu já joguei no Bahia, já joguei no Jacuipense, entendeu, tchê?
Peraí, já joguei no Ferroviário, fi. Entendeu? O Tchê é de gaúcho, mas eu entendi o que você tentou fazer. O Tchê. Mas eu acho legal, eu acho que é bom pros meninos, principalmente pra molecada, pra poder sair também. Sub-21 é a minha idade, cara, inacreditável. É bom pra você ganhar experiência, pra que de repente você vai bem no Jacuipense e você for sendo titular. Nunca se sabe, né? Tem jogador que é assim. Vai e volta melhor ainda e ganha a rodagem. O que a gente pode desejar é sorte e que de repente eles ganhem uma rodagem e voltem pra ser titulares. É a expectativa. É o famoso, volta aperfeiçoado pro clube. Exatamente. Para passar aqui o próximo jogo da Copa do Nordeste do Bahia. Já é um clássico pra mim, não é clássico de estado, mas eu acho um jogo muito legal, que é Bahia e Náutico, jogaço, pelo estádio do Pituaçu, quarta-feira às 8. Praticamente o mesmo horário é o mesmo dia e horário do Vitória. Mas esse jogo aqui do Bahia e Náutico é muito bom, é muito legal. Vai passar na Netflix ou vai passar no YouTube mesmo? Ah, vai ser no YouTube, né? Netflix já não tem transmissão ainda. Mas é um desejo antigo meu da Netflix transmitir os jogos das plataformas de streaming. Com certeza. Então eu acho que é o sonho de todo mundo, cara. Acho que é o sonho de todo mundo. Agora vamos falar que o Vinícius ficou animado, que é o presidente do Jacobina. Como é que tu falou? Meteu a boca no trombone. Meteu a boca no trombone e disse assim que é contra a volta do estadual. Exatamente. E aí, tu concorda? O que você acha? Comente a situação. Primeiramente, jogos sem torcida. Segundamente, se quiser jogar, vai lá e joga. Mas põe álcool em gel, meu abençoado. É apenas isso. Fazer os testes constantes. Eu entendo a preocupação dele na volta dos campeonatos em meio à pandemia. Mas se o Estado julga que está controlado e há uma possibilidade de retorno, que já está tendo mesmo, eu acho legal você ter a possibilidade de tentar ter jogo. E ele mesmo não se preocupou com o rebaixamento, né? Ele falou que se tivesse rebaixado a gente vai. Ainda bem que ele tem essa confiança. Imagina se de repente um clube como o do Vitória do Bahia fala, não, se tiver que ser rebaixado a gente vai. Imagina a repercussão que ia dar isso. Então, isso faz parte de cada clube, tipo, que tem que se manifestar assim, que é a favor da volta do futebol, ou se também pode ser rebaixado independentemente do que aconteça. Mas, não é bem assim. O clube só é rebaixado se a campanha for ruim, se entrou em campo e jogou péssimo assim, digamos assim, ou se ele tomou um processo que fez a perca de mando ou perca de pontos, aí eu acho o clube, pronto, acabou. Mas é aquilo. Ele tem que entender também que não é só ele que está contra isso. Tem vários clubes que também são contra e tem outros que são a favor. Dos clubes do Rio de Janeiro, como exemplo, o Botafogo e o Fluminense, ou se não me engano, o Vasco também, eles também se manifestaram contra a volta do futebol do Rio. Mas mesmo assim, prosseguimento do campeonato e o Flamengo acabou sendo campeão. Aí é aquela vitória, tem aquela restrição, sem público, uso do álcool em gel, distanciamento e sem aglomeração, que é o que muitos estão desrespeitando. Com certeza. Eu acho que esse é o grande problema, a aglomeração e fazer testes em massa de Covid, principalmente para os jogadores saberem se estão sempre ou não com o coronavírus para poder ser afastado. E nem foi o caso do jogador do Vitória. Se de repente você não faz essa leva de testes, um jogador pega, todos pegam, ou pelo menos a maioria, e o clube vai ter que parar de jogar o campeonato porque há uma série de jogadores com vírus, sem condições. Mas eu acho que você falou certo. Por exemplo, você fez todo o desenho de como tem que ser e fica a cargo do presidente e dos jogadores, junto com a comissão técnica, saber se eles vão querer retornar ao campeonato para o campeonato ou não, porque uma coisa é certa, o campeonato já está tendo. Daí tem aquele caso, se ficar discordando, aí vai levar multa, que etc. Aí tem aquele negócio, tipo, vai levar multa porque já decidiram que vai ter retorno, só que o clube ainda continua se manifestando contra.
Aí vai ser aquela história que a gente vai ficar repetindo. O Gol vai levar multa, 1 milhão de bolso que vai ser tirado só por causa de um mini probleminha que já tá sendo resolvido. Quer dizer, problemão, no caso. Um problemaço, realmente. Mas vamos ver de repente o que vai ser daqui pra frente. E também, galera, eu já tô aprimorando também o sotaque nordestino, tá? Olá, pessoal do Futebol na Veia, meu nome é Herbert Ramos e trago para vocês as principais informações sobre o futebol pernambucano. No esporte, alívio! Após ser acionado na CBF para pagar uma dívida com o jogador chileno Mark Gonzalez, o time rubro-negro acabou ficando impedido de registrar novos jogadores e a dívida chegou a cerca de R$700 mil. Na última quinta-feira, o Leão da Ilha fez um comunicado através das redes sociais confirmando que quitou essa dívida. O clube fez questão de lembrar a importância da contribuição dos sócios torcedores para a arrecadação dessa verba. E o treinador do Sport, Daniel Paulista, disse já ter em mente o time que vai colocar em campo contra o Santa Cruz no clássico desse fim de semana. Com base no que foi visto em treinamentos, a equipe deve ser formada por Luan, Patrick, Chico, Iago Maidana e Sander na defesa. No meio-campo, João Igor, William Farias e Lucas Mugni. No ataque, Marquinhos, Leandro Bárcia e Hernani Brocador. Esse deve ser o time do Leão. No Náutico, um dos destaques da equipe, o meia Jean Carlos, irá desfalcar o time nas próximas 2 semanas. O atleta foi diagnosticado com Covid-19 e, apesar de não apresentar sintomas graves, ficará afastado do elenco por no mínimo 14 dias, perdendo assim jogos importantes nessa volta do futebol. Quem estava com suspeita de infecção também foi o lateral esquerdo William Simões. Após um novo teste realizado nos últimos dias, ele foi liberado e viaja com a delegação do Timbu para o próximo jogo lá na cidade de Salgueiro. E o Timbu está próximo de acertar a renovação do goleiro Jefferson, pelo menos até o fim da atual temporada, que só vai terminar em 2021. Segundo o executivo de futebol do Alvirrubro, Ítalo Rodrigues, não será um problema estender esse contrato e o clube se sente bem confiante na negociação. No Santa Cruz, o atacante Vitor Rangel já está devidamente regularizado e virou opção para o time na partida contra o Sport. Há a possibilidade que o jogador que vem se destacando nos treinos possa inclusive começar como titular. E pensando em reforçar o seu elenco para a disputa da Série C, o tricolor está fechando mais uma contratação, a do atacante Negueba. O jogador atua pelos lados do campo e no momento defende a equipe do Vitória da Bahia. O Santinha ainda busca a contratação de mais um atacante de lado, um lateral esquerdo e também um meia para melhorar o seu plantel. No interior, o Central anunciou a contratação de um volante formado no rival, Portos. Davi Lima tem 21 anos e já está como opção para o próximo jogo. E o técnico do Afogados disse esperar um jogo com clima de decisão contra a equipe do Vitória. Segundo Pedro Manta, a equipe está bem preparada para jogar em alto nível e garantir a classificação às quartas de final do estadual. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e aproveite para conferir outros destaques do site, até porque aqui é Futebol na Veia. Obrigado, Herbert Ramos, por mais um boletim para esse programa, o último dessa semana. Vamos falar de futebol pernambucano e vamos já começar falando do esporte. Que após ser notificado que ele colocou o jogador chileno Mark Gonzalez, o clube chegou até a ficar com uma dívida de 700 mil, não consigo nem imaginar esse dinheiro para mim. E pediu esses novos jogadores, mas conseguiu quitar a dívida e foi como ele colocou no boletim, um alívio. Vamos
grande alívio, mas que não pode escrever jogadores. Aí é aquele famoso alívio, mas não acredito nisso, não. É aquele famoso tipo, vai, não volta, entendeu? Mas ele pelo menos o clube agradeceu aos sócios torcedores, fez aquela média com a torcida. Mas foi muito bom, pelo menos o clube quitou uma dívida importante. A gente sempre cita que o Sport tá com uma dívida diferente. Pelo menos se você quitar uma já tá bom, vai matando uma por uma. Aí é aquele famoso caso, né, do seu Madruga com o cara lá, Nossa, esqueci! O personagem do Chaves lá, que é o Kiko. Pai do Nhonho. Pai do Nhonho. Seu Barriga, lembrei, Seu Barriga. É aquele famoso caso do seu Madruga com o seu Barriga. Ou pagar as dívidas ou tá dispensado, entendeu? Também, é isso mesmo. Também não tem muito o que fazer, né? Tem que pagar de algum jeito a dívida, né? Agora já vamos passar já pra próxima. Vai ter clássico entre Sport e Santa Cruz. É um clássico legal, dois times fortes que vêm. O Sport vem numa fase melhor, acredito, pelo menos nos últimos anos. E ele colocou o time, que depois ele restou no boletim. Eu acho o time do Sport um time bom, um time forte, principalmente com jogadores de nome, tipo por exemplo o Hernani Brocador. Eu acho que tem. Se eu fosse apostar no favorito, eu apostava no. Desculpa o pessoal do Santa Cruz, a gente gosta de vocês. Mas eu apostava no Sport como favorito. Mas se o Sport ganhar, vai ser com o gol do Lucas Mugni. Gostou do nome, né? Gostou do nome, tô ligado. Tava sumido, hein? Faz um tempo que a gente não escutava sobre ele. A gente tava escutando mais sobre o Hernani, praticamente, do que ele. É o mais popular, né? Tem aquela história. Tem gente que joga bem, daí depois some, vai pro outro futebol, vai pros confins do mundo. Aí quando volta mais gordo, mais experiente, daí volta com diferentes conceitos. Exatamente. O próximo jogo do Sport pela Copa do Nordeste. O próximo jogo do Sport é contra o Confiança. O Sport não vem tão bem assim, vai enfrentar o líder do grupo B, que é o Confiança, e o Sport vem em quinto no grupo A. Tem que abrir o olho, senão não passa de fase para a fase eliminatória. Vai ser jogo difícil, vai ser na Arena Cajueiro às 8. Sport Apesar de eu dizer que o Sport tá melhor, que eu gosto mais desse time de esporte, o Sport não vem muito bem na Copa do Nordeste não, viu? O time não tá muito entrosado, o time não tá, tipo, por exemplo, buscando novas alternativas, né, para buscar, tipo, um campo de jogo, uma ideia também de trocar passes, de como chegar à área do adversário. Aí às vezes complica, né, quando até quando a gente sabe, quando a diretoria tá envolvida no meio também, por causa de questão de salário atrasado, de patrocínio também, atrasos também. É complicado, porque o Sport ele era um dos melhores times dos últimos anos, até surgir pelo menos o Fortaleza, junto com o próprio Bahia também, de questão de tamanho. Chegou até aí para a Sul-Americana, acho que chegou a quase disputar por Libertadores. Tinha um time legal, chegou até a ter o Diego Souza convocado para a seleção, que deu novos ares para o futebol nordestino. Começou a ter uma real visibilidade, hoje já tem uma visibilidade muito grande. Mas o Sport ele decaiu muito também. Pode ser talvez que vindo da pandemia, talvez se reestruture de uma forma muito boa, de repente jogue tudo que não jogou antes e nos últimos tempos. Mas o time do Daniel Paulista, que é o treinador, vai ter trabalho, pelo menos, porque vai ter que caminhar assim a passos largos para pensar sonhar mais alto. É aquele negócio, se o Daniel Paulista, tipo, não fizer um bom trabalho, já tô até imaginando a cabeça dos torcedores do Sport. Pô, será que vamos nos trazer o Carlinhos Bala para treinar o nosso time? Porque o Carlinhos Bala, pra quem não conhece, foi o herói do Sport pelo título da Copa do Brasil de 2008, que ganhou em cima do Corinthians, no caso. Mas
Mas é aquela história, o Sport até que conseguiu ir pra Libertadores no ano seguinte, fez uma boa campanha, mas nos últimos tempos o Sport fica no vai e vem, tipo, ou vai pra Libertadores Sul-Americana ou depois cai um pouco de produção, depois vai pra Série B, e aí se reconstrói. Aí para chegar nessa decisão contra o Santa Cruz, aí o Sport tem que se reinventar todo, tem que usar suas forças, contar também com os torcedores que vão no estádio e buscar mais uma vitória para o Leão. Exatamente. Agora já vamos passar para o Náutico. O Náutico ele não trouxe muitas notícias de campo, mas ele trouxe muitas notícias de fora, bastidor. O Timbu tá perto de renovar o contrato com o goleiro Jefferson. Não é aquele goleiro que jogou no Botafogo, para de repente você não tiver memória, de repente não lembrar. Às vezes acaba a gente confundindo algumas coisas. Ele é um goleiro que já era titular do Timbu, tá animado com a renovação. Ele acredita que pode ter um grande ano no Náutico, dá certo. Mesmo que seja só até o fim da temporada, que na verdade vai ser até o ano que vem, né? Porque essa temporada vai ficar toda estranha, vai acabar só em fevereiro de 2021. E também tem os desfalques por Covid, né? Jean Carlos, jogador importante, como ele falou, vai desfalcar o clube por pelo menos 2 semanas, vai perder pelo menos 2 rodadas, por exemplo, na Copa do Nordeste. E o lateral esquerdo, William Simões, estava com suspeita, mas ele tá voltando porque não deu nada. Mais um ponto pouco em gel. O Náutico eu não preciso dizer com quem vai enfrentar, porque eu acabei citando antes, né? Vai enfrentar o Bahia. Esse vai ser um jogo difícil. O Bahia, eu acho que tem um grande time. Então, tem que ver muito essa época de pós-pandemia, né? Mas o Bahia é um dos times muito tradicionais. Tem um bom time, eu gosto do time do Bahia. O Náutico já vem capengando mais, assim. Eu acho que vai ser mais difícil. Favoritismo todo é pro Bahia. Não um favoritismo tipo 100%, mas um favoritismo de 70%, eu diria. O Bahia, que tem um time bem montado, bem estruturado, pode ser que consiga mais uma vitória em cima do Náutico. Com certeza. E o próximo jogo, agora vamos falar do último time, pra gente fechar o programa, sobre o Santinha, o Santa Cruz. Quem pode ter o Vitor Rangel para jogar já, a gente vem noticiando o Vitor Rangel já faz umas boas semanas, desde a renovação de contrato, e agora ele realmente vai poder jogar, então a gente vai poder, depois de tanto falar dele, vai poder falar dele em campo. Vai poder jogar tanto contra o Sport, que o Herbert trouxe, quanto pela Copa do Nordeste. E o Santinha está pensando em lateral esquerdo e contratação de dois atacantes de lado e um lateral esquerdo. Um deles parece estar negociando, que ele já trouxe algumas semanas também, que é o Negueba. Tá procurando outro e tá procurando o lateral esquerdo. Vini, fala dessas contratações e também se você acha importante trazer nessa época, logo pós-pandemia, já trazer o jogador. É super importante o time se reforçar com atletas de tanto centroavante quanto atacantes de ponta, volante, zagueiro ou até goleiros. Aí tem aquela questão que a gente já havia comentado, que vai ser aquele desgaste. A gente vai estar voltando pro futebol, mas vai ter jogador sofrendo com câimbras, lesões, determinadas áreas também. Mas aquilo, o futebol está retornando aos poucos. Também a gente vai continuar também com jogos sem torcida. Mas a esperança de que o futebol volte com a bola toda, que a gente tenha mais goleadas de 1-0 no caso. E vamos torcer para que o futebol volte em alto nível. Como dizia o mito chamado Neném Prancha, que ele disse assim: o goleiro é uma posição tão amaldiçoada que onde ele pisa nem grama nasce. Ele não esperou nem eu finalizar o programa para poder soltar uma frase dele, mas vamos lá. Para fechar, a gente fecha agora de vez. O Santa Cruz ele enfrenta o Novo Alfredão às 8, quarta-feira. O time do River do Piauí, que vem sendo o pior time de campanha junto com o CSA na Copa do Nordeste. Então há uma possibilidade de uma vitória, porque se o Santa Cruz ganhar, chega a 13 pontos, e iguala pelo menos até agora, com 7 rodadas, vai ser a 8ª,
a pontuação dos líderes, que é o Vitória e a Confiança no grupo B da Copa do Nordeste. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. E vamos ficando por aqui em mais um programa do nosso Baba Retado. Agradeço a todos que enviaram boletins, a você que nos ouviu. Deixe nos comentários o que você achou no programa. Eu dei sugestões para os próximos programas. Agradecer ao Vinícius, o comentarista, junto comigo. E já sabe, né? Nos siga nas redes sociais, futebolnaveia.br no Instagram, FNV no Twitter. Se estiver nos acompanhando no YouTube, já sabe, deixa seu like. Se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. E se estiver nos escutando pelo Spotify ou Anchor, nos siga e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol. Vai lá, Vini, para você fechar, solte sua frase. Você já soltou uma, agora é a segunda. Bom, galera, a gente tá ficando por aqui, mas antes eu vou soltar uma frase de um mito do futebol que se chama-se Neném Pranche, que ele é conhecido como o filósofo do futebol. Além dele ter sido treinador do Botafogo, massagista, roupeiro, olheiro, esse cara era fera demais. Mas ele também era conhecido pelas suas frases do mundo do futebol. Ele era conhecido também como filósofo do futebol. E é com a frase dele que eu encerro o programa falando o seguinte: o futebol é simples. Quem tem a bola, ataca. Quem não tem, defende. Isso, galera. Com uma filosofia dessa, a gente vai ficando por aqui. E até segunda que vem, gente. Até terça-feira que vem, gente. Tchau, tchau. Até terça, galera. Tchau, tchau.